Bom dia, gente! Bom dia! Hoje eu estou com a Helena. Helena, se apresenta rapidinho. Sou Helena, uma das fundadoras da Aliança Empreendedora e hoje diretora de Pesquisa e Desenvolvimento. A gente está com aí o top da Aliança. Nossa! Né? Para falar sobre empreendedorismo, né? Então, como o resto das outras segundas-feiras, a gente está aqui no Café com Empreender 360 para movimentar o ecossistema, compartilhar informações, eventos, dados, pesquisas sobre empreendedores com foco na baixa renda, para justamente pensar em novas soluções e adaptar soluções já existentes para a população mais vulnerável que já está empreendendo ali na base e enfrentando alguns desafios. Helena, hoje te convidei, aliás, você, né, Eu me se convidei para falar de um evento que a gente citou também na semana passada, que era a Oficina MEI, né? Me corrija caso eu estiver errado. Aconteceu, acho que segunda-feira, né, passada. Foi, segunda-feira passada, dia 19. 19, em Brasília, para pensar justamente no programa MEI e nas próximas mudanças que poderiam acontecer, tá certo? Isso mesmo. Então me conte um pouco mais como foi lá. Então, foi muito legal, eu me senti muito honrada de poder estar lá. E isso, eu acho que esse convite também é um agradecimento a toda a rede, né, que a gente faz parte, enfim, o Empreender 360 está juntando todo mundo que apoia o microempreendedor de alguma forma, principalmente o microempreendedor informal, né, e eu tenho certeza que foi esse trabalho e todas as construções que a gente faz no fórum, enfim, que fez com que a gente fosse convidado para estar nesse momento. Foi um convite. Foi um convite. Então a gente recebeu um convite do Sebrae Nacional, que é quem cuida da política nacional do MEI. Né? Para quem não sabe, o MEI é uma maneira de se formalizar, a mais simples de todas, que é o microempreendedor individual. Existe toda uma política pública por trás dessa formalização simplificada. E a gente foi convidado no dia 19 para poder representar as organizações sociais que apoiam esse microempreendedor, justamente para reformular essa política nacional. Então ela está em revisão e é bacana a gente poder participar desse processo. Então nessa oficina tinham todos os órgãos públicos envolvidos na política nacional e a gente estava lá para contribuir e para levar principalmente todas as construções que a gente tem feito junto com a rede. Legal. Do que eu lembro, são mais ou menos 8 milhões, né, de empreendedores formalizados MEI. Exatamente não, né? Mas é aproximadamente isso. E aí, uma das informações que eles falaram lá é que desses 8, quase 9 milhões, 72% são ativos. Realmente usam para emitir nota fiscal, né? Tem movimentação nessa empresa. Então, esses outros 28% são pessoas que abriram o MEI, mas deixaram assim arquivado, não estão usando. Ela está inativo, né? Então fica lá, a pessoa não deu baixa e eles não utilizam o MEI. E aí foi interessante que quando eles apresentaram os dados, né, sobre isso daria mais ou menos os ativos 6 milhões, mais ou menos, que já é uma galera bem grande, né? E o que eles trouxeram de dados, assim, quanto menor é o IDH das cidades, maior é o número de MEIs ativos. Quanto menor é a cidade, quanto menor é o número de habitantes das cidades, maior é o número de MEIs ativos também. Então dá para ver que quanto menos oportunidades, né, de trabalho, enfim, mais as pessoas vão inovando, vão sendo criativas e vão abrindo negócios, tem espaço para abrir negócios. Sim. Legal, que parece responder um pouco a objetivo raiz, né, do MEI, que justamente ser uma solução para para a população mais vulnerável. Na conversa antes, eu estava falando da inclusão previdenciária, justamente. Você pode contar um pouco sobre isso, sobre como que nasceu o MEI? Conto, foi bem legal, porque estava o pessoal da Previdência lá na oficina, e eles fizeram muita questão de lembrar disso e bater bastante nessa tecla de que o MEI ele foi criado originalmente como inclusão previdenciária. Era para incluir aquelas pessoas que não tinham nenhuma proteção previdenciária, né? E, em parte, claro, se cumpriu esse papel, mas eles ainda têm 24 milhões de trabalhadores que estão sem nenhuma proteção previdenciária.
E aí, quando ele fala dos trabalhadores por conta própria, que é justamente o público que a gente atende, que é o empreendedor informal, né, gente? Porque o empreendedor informal nem se vê empreendedor, ele se vê trabalhador por conta própria, né? Desses, 7 de cada 10 não tem nenhuma proteção previdenciária. Então, eles fizeram bastante questão de trazer isso de volta, que é muito importante nessa revisão, a gente olhar para esses 24 milhões, né? E principalmente dentro desses 24, 19 milhões que são esses trabalhadores por conta própria, que não tem nenhum CNPJ para trabalhar, que precisa focar mesmo na baixa renda e não em ser uma forma mais barata de contribuir para a Previdência. Sim. Falando nisso, tem umas polêmicas, os debates que estão rodando esses dias, principalmente quando saiu a notícia, por exemplo, do que agora motoristas do Uber e tudo mais vão poder se formalizar como MEI, sobre a questão da precarização, né? Então, você falou de trabalhador e tal, veio essa pergunta de ser uma solução para empresas mal intencionadas para contratar mais barato um empregado, né? Contratar um mês formalizado e não precisa se preocupar em pagar justamente INSS e tudo isso. Essa questão foi levantada na oficina? Foi, claro que teria que ser levantada, né? É uma preocupação de todo mundo que está desenvolvendo a política, né? De que não seja uma fonte de precarização do trabalho. Então, o Sebrae, só para vocês saberem, faz uma pesquisa com a base de MEIs todos os anos, e é uma pesquisa com uma amostra imensa, que dá uma confiabilidade super grande para a pesquisa. E eles fizeram 2 perguntas para poder chegar nesse dado. Então, eles sabem que perguntar diretamente para a pessoa, eles não iam ter a resposta. Não, então, o que eles fizeram foi, eles perguntaram para as pessoas se elas eram CLT antes obviamente, né? Antes de ter MEI, se eles estavam exercendo a mesma atividade como MEI, do que faziam quando era CLT. Aí, se a pessoa respondesse sim, eles perguntavam na sequência se era na mesma empresa que eles trabalhavam antes. E aí eles consideraram como precarização do trabalho quem respondeu sim para as 2 perguntas. E aí eles chegaram numa taxa de 6% de precarização. De todos os MEIs. Né? De todos os MEIs, né? 6% realmente tiveram seus cargos, a gente deduz, né? Que tiveram seus cargos CLT transformados em PJ, né? Claro que eles poderiam continuar perguntando ali, vocês prestam serviço para outras empresas, enfim, mas de qualquer maneira, se o cara fazia a mesma atividade, está na mesma empresa, para eles é considerado precarização. Só que foi uma taxa, assim, para mim foi surpreendente, né? 6% a gente pode discutir aí, quero saber o que vocês acham, é muito, é pouco. Para mim foi baixa, eu estava esperando em torno de 20%, 30% nessa pergunta aqui. Até porque na primeira pergunta, que é se eles desenvolvem a mesma atividade, 46% diz que sim. Então já me deu assim um baque, né? Tipo, nossa, metade já... Já metade... Correu risco, né? Então, só que daí foi muito pouco os que disseram na mesma empresa. Então, aí pra mim foi ok esse 6%. Eu acho que não tem que existir nem o 6%, mas tá dentro de uma faixa tranquila, assim, não é tão sabe? crítico. Não é tão crítico, não é tão crítico. E que umas perguntas, se eles repetirem essas perguntas nos próximos anos, a gente consegue acompanhar para ver se tem uma evolução, exatamente. E nessa pesquisa eles trouxeram um pouco de dados de perfil, assim, do MEI. A gente fala bastante disso na Aliança, no Empreender 360. Em breve vai ter uma pesquisa sobre isso, da área na qual eles trabalham, se tem mais mulher, mais homens, idade, enfim, falaram disso um pouco? Eles falaram, sim, tem um pouco mais de homens, né, no MEI, não é muita diferença, mas a maior parte, sim, são homens. Eu acho que a questão de raça-cor, ela é bem dividida também. Se somar pretos e pardos, os negros, né, eles são maioria do que os brancos. Então, isso é bem parecido com quem é informal, só que o que modifica bastante é a parte de exclusividade do MEI, isso que eu achei interessante. Então, quem vive com exclusividade no MEI, assim, do total de MEIs ativos, tá? 76% é a única renda da pessoa. Eles não trabalham com Não trabalham com outras coisas, eles dependem realmente da renda do MEI. Dentro desses 76%,
79% são mulheres. Então, tipo, aí se vê... Se inverte o gênero. Se inverte o gênero. Então, a maior parte de quem tem o CNPJ é homem, mas quem depende mesmo do MEI são as mulheres, né? Esse eu achei um dado interessante, assim, de como é que vive, né? Como é que vira essa estatística. Eu achei interessante também de ver que dos que abrem MEI, gente, isso é uma coisa para nós como ecossistema, todos, e que casa com a fala do pessoal da Previdência, dos trabalhadores por conta própria. Do total de MEIs, só 21% eram empreendedores, né? Ou eram trabalhadores por conta própria antes de se formalizar, assim, trabalhavam de forma informal, né? E se formalizaram dentro da atividade. Acho que a gente precisa trabalhar em cima desse dado. Sim. Né? Porque a maior parte é assim, a primeira vez que está empreendendo e já começou como MEI formalizado. E isso que destoa um pouco do objetivo original, que era a inclusão previdenciária. Então, hoje ele vê, por exemplo, que 60% de quem entrou para o MEI já contribuía com a Previdência. Claro que ele disse assim, que esse coeficiente, né, a densidade contributiva aumenta quando a pessoa entra para o MEI, mas 60% já contribuía de alguma maneira para a Previdência antes. E o que eles querem é essa galera que não tem nenhuma proteção previdenciária. E eu acho que é aí que entra o nosso trabalho. Legal. Né? Nossa, é quebrar bastante alguns mitos, né, que a gente acha sobre o perfil do MEI também, né? Tem uma questão que você falou que a gente acha muito que o MEI, por exemplo, é para ter uma renda extra, justamente. São pessoas que não conseguem se sustentar com a renda atual deles, abrem um MEI para poder agregar um pouco mais de receita. Mas na verdade, tipo, os 3/4 só trabalham com MEI. Então é uma maioria que só tem um MEI e não depende de outra renda. Né? Exatamente. E o que me assustou foi a taxa de inadimplência. Eu acho que todo mundo meio que sabe disso, né? Mas eu acho que a gente, como um ecossistema que apoia o microempreendedor, principalmente o informal, a gente tem que ficar de olho um pouco nisso. Primeiro, que 51% deles não recebeu ajuda nenhuma para abrir o MEI. Ele entrou lá no portal do empreendedor e fez todo o processo sozinho. Tem uma desconfiança que a taxa de inadimplência de 50%, porque hoje está em torno, está 49 ponto alguma coisa, a taxa de inadimplência. E para explicar para quem está ouvindo a gente, o que é essa taxa de inadimplência? É aquela pessoa que não paga mensalmente a DAS do MEI, que dá em torno de R$60 mais ou menos. Então, se a pessoa não paga essa DAS, ela está inadimplente. 50% do total de mês não paga essa DAS, né? O que é bem preocupante, porque a pessoa perde toda a proteção previdenciária que vem junto com o pagamento dessa DAS, né? E é um pouco paradoxal, né? Porque sempre você fala, o imposto do MEI é muito barato, é muito baixo, então compensa, né? Mas mesmo assim, né, uma galera não consegue... Não paga, e 82% dos empreendedores não sabe qual que é a consequência de não pagar essa DAS. E 51% não recebeu ajuda nenhuma para se formalizar. Então, assim, claro que é uma hipótese que eu estou levantando, mas foram apresentadas algumas boas práticas. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, que tem todo um acompanhamento presencial com o MEI, a taxa de inadimplência é de 30%. É bem mais baixa. Então, tem todo um processo de apoio que a gente, como rede de apoio, pode dar para esse MEI. Primeiro, para ele ver como uma opção, essa formalização, e aumentar esse número de pessoas que eram informais e se formalizam, né? E a outra é a importância de pagar essa DAS e diminuir essa inadimplência. Porque a gente vê que se o cara tem apoio, reduz a inadimplência. E às vezes são coisas bem simples, né? Tem umas soluções ali que disparam um SMS para a pessoa só para relembrar que tem que pagar e pronto, porque o processo de pagamento em si não é tão complexo, né? É uma coisa que o empreendedor se perde e deixa para o lado e esquece. Às vezes é só relembrar que existe, só relembrar o passo a passo. E essa foi uma das ideias que a gente trabalhou lá, né? Então, me conta justamente mais sobre isso, sobre como que foi o evento, porque a gente está chegando perto do fim também do tempo. O que vocês fizeram? Levantaram ideias, decidiram coisas e o que vai ser feito daqui para frente? Então, a gente dividiu, eram mais ou menos 40 pessoas e a gente trabalhou por oficinas de levantamento de ideias e soluções em cima de 4 eixos. Depois a gente coloca o link para vocês aí da foto desses eixos, não vou explicar todos eles agora,
Mas a gente foi levantando ideias justamente para melhorar a burocracia, melhorar a questão, quais são os segmentos que entram, quais não entram, como que dá para reduzir a inadimplência. Então a gente foi trabalhando vários pontos que são importantes de discussão para melhorar a política, né? Porque a ideia é justamente renovar essa política. E aí foi feito um grupo de WhatsApp, já foi compartilhado tudo que a gente construiu em conjunto. E aí, a partir disso, esse documento vai ser levado para um board menor de pessoas que vão selecionar essas ideias. E aí a gente vai ter algumas reuniões a mais, uma ou duas, para realmente escrever o projeto de lei complementar, né? Que vai ser proposto nessa renovação da política. E seria aplicado já em 2020? Aí, eu acho que em 2020 vai ser proposta essa lei complementar. Tá. Então, aí acho que tem todo um processo de votação, que aí eu já também não conheço direito, para ela ser aprovada e poder ser implementada. Legal. Tem como compartilhar algumas ideias que surgiram, assim, sendo que a gente sabe que não necessariamente vão passar, mas só para saber ainda um pouco mais dos temas. Eu acho que o que mais me interessou foi a questão do número de empregados. Hoje só 4% dos MEIs empregam, só que também foi levantado o quê? Que uma empresa, para ela poder ter um funcionário, ela precisa ter um faturamento maior que é o teto do MEI, para poder pagar o salário da pessoa. Então, uma das ideias que eu achei muito interessante foi de aumentar o teto do MEI conforme a pessoa for contratando em CLT mesmo, for gerando novos postos de trabalho. Então, se ela gera um posto, ela aumenta um pouco o limite do faturamento. Essa eu achei uma ideia sensacional. A outra foi o uso de WhatsApp para poder se comunicar com eles sobre o pagamento da DAS, lembrar eles que eles precisam fazer esse pagamento, que eu achei super... Gente, o WhatsApp é o que as pessoas usam. É a ferramenta mais nobre no Brasil para o empreendedor. Exatamente. E a outra que é melhorar a rede de apoio para esse empreendedor. Então, usar os CRAs, usar as organizações sociais como fontes de informação para esse empreendedor e principalmente para esse que não tem nenhuma proteção previdenciária, para que essas organizações e os CRAs consigam informar essas pessoas sobre os benefícios do MEI e possam fazer um acompanhamento dessas pessoas. Então, toda uma estratégia pensando nisso. Então, acho que a nossa maior contribuição foi principalmente dando a ideia de ter mais ou menos uma plataforma como o Empreender 360, só que espelhada do portal do empreendedor. Então, ter um portal do empreendedor para quem apoia empreendedores que querem se formalizar, né? E eu acho que foi uma das contribuições que veio da gente ali durante a oficina e que realmente todo mundo gostou muito, né? Que não precisa tanto recurso para fazer, assim. Então eu espero que essas três que eu falei, elas vão pra frente. Que elas vão para frente nessa proposta de legislação. Nossa, que massa. Então, não foi só uma revisão da lei do MEI, mas olharam um pouco para o que tem ao redor, né? Isso de provocar um pouco o ecossistema, ver o ambiente no qual o empreendedor se desenvolve. Exatamente. Não era só, vamos mudar essa regrinha. Não, que vai foi super prático, foi bem legal, foi bem de levantar ideias mesmo, e o grupo acho que levantou boas ideias, e agora é só realmente filtrar, ver o que é possível. Uma política pública, né, a gente impacta no trabalho de um monte de órgãos, que precisam realmente estar alinhados com o que vai ser aprovado, o que é possível fazer ou não. Helena, como a gente está no fim, mas 3 pontos que você acha muito importante de falar, que queria falar ou reforçar desse evento? Eu acho que o que eu gostaria muito de pedir para o ecossistema no geral é de tudo que vocês acreditam que dá para mudar na legislação, a gente está de alguma maneira representando todo um ecossistema, né? Toda uma rede de organizações que apoia diretamente o empreendedor informal. Então, tudo que vocês acharem que é importante de mudar nessa legislação, agora é a hora de falar, porque ainda tem todo um processo de trabalho em cima disso. Então, enviem para a gente e-mail, mandem sugestões, se vocês fizeram já reunião sobre isso, né? Enviar para a gente. Eu acho que esse é o meu ponto principal, assim, é que a gente precisa se envolver como uma parte forte do ecossistema, né? A gente precisa se envolver com as nossas ideias e contribuir
para melhorar a vida desses Sim. empreendedores. E até os próprios empreendedores, né? Tem essa questão de envolver a sociedade nessas conversas, então é importante o próprio empreendedor, que é o objetivo, o foco dessa reforma, também trazer insights, ideias dele para... Com certeza, tipo, por que não paga DAI, sabe? Ou por que não vê como Sim. possibilidade de formalização o MEI? Então, é olhar pelo olho do empreendedor mesmo. Então, nada melhor do que os próprios empreendedores para dizerem onde que tem que melhorar. Massa. Muito obrigado, Helena. Obrigada. Foi um prazer te receber aqui no Café com Foi você. ótimo, gente. Curta a gente lá no Instagram, segue a gente lá, tá bom? Curte a nossa... Tem que falar essas coisas. Sim, claro, né? pode A gente falar. é blogueirinho, então curte a nossa página, tá? Todas elas, Instagram, Facebook. E é isso. Tem a plataforma empreender360.org.br, onde a gente posta os eventos, a gente posta muito conteúdo e pesquisas sobre esses assuntos todos que a gente tratou. E estamos mais do que abertos para receber também informações de vocês, pesquisas, estudos, coisas que vocês gostariam de compartilhar. Então, a gente deixa esse convite. Semana que vem estaremos aqui de novo, 10 horas, mesmo lugar. E vamos nos falando. Beijo. Tchau.